Olá pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, sou o João Henrique. Estou novamente aqui com vocês nessa live. Hoje o intuito é abordar o tema de venda sistemas aqui dentro da conciliadora, tá bom, pessoal? Essa live então vai ser bem voltada ao público que utiliza um sistema diferente de caixa, um sistema ERP integrado à conciliadora. Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho, né, de como está automatizando esse processo de conferência de vendas aí aqui dentro da nossa plataforma, tá? Esse processo visa trazer uma agilidade no seu fechamento de caixa, visa também trazer uma segurança, visa também trazer as baixas, né? Alguns sistemas vão estar conseguindo realizar a baixa automática com essa integração à conciliadora. Então, creio que é um assunto muito pedido aí, tá? Pelo menos entre o top 3 das telas também mais utilizadas aqui da conciliadora. E vamos lá. Vou estar compartilhando aqui minha tela com vocês, tá bom, pessoal? E vou estar fazendo o passo a passo de como iremos, né, tá acessando ela. Bom, isso é muito simples, creio que é a parte mais fácil. Clicamos aqui em vendas, venda sistema. Lembrando, pessoal, o nosso chat hoje se encontra em aberto, tá? Então, acho válido vocês deixarem uma mensagem, deixarem as suas dúvidas, suas sugestões, até mesmo para acontecer essa interação, tá? Lembrando que as dúvidas deverão ser voltadas ao tema. Então, qualquer dúvida voltada a essa parte de integração, a essa parte de venda em sistema, deixa aí que ao final da live eu vou estar tirando uns minutinhos justamente para estar interagindo com vocês, tá bom? E eu vou começar lá do inicinho. Por quê? Essa é uma parte muito delicada, um assunto muito delicado. Então ele vai ter bastante detalhes, é um assunto também muito flexível. Por quê? A conciliadora ela não tem somente um tipo de integração, tá? É importante ter na mente de vocês que atualmente a conciliadora ela trabalha com três tipos de integração: a integração de envio, a integração de retorno de informação para o seu sistema, a integração de envio e retorno, né? Que seria basicamente a integração que engloba, né, essas duas modalidades e cada uma vai ter seu objetivo, tá? Então basta entender qual que é a sua integração aqui à conciliadora. Ah, ela é só de envio? Ah, ela é de envio e retorno? No processo de implantação, creio que vai ser um momento onde vocês estarão mais cientes do que se trata, né? A sua modalidade, e também vai ser nesse momento de implantação que vai ser feita essa configuração junto ao seu sistema, tá? Na maior parte dos casos, como eu disse, a gente integra com mais de 100 sistemas. E um detalhe também, cada sistema ele pode ter sua particularidade. Então eu estou fazendo um conteúdo querendo falar sobre um geral. Então pode ser que um sistema vai ter uma particularidade que eu não consiga mencionar, tá? Hoje aqui com vocês. Mas se for do seu interesse, se for, né, o pessoal engajar aí, pode ser que eu faça um conteúdo somente para o seu sistema. A gente pode bolar aí um conteúdo super interessante, tá? Em relação a isso, não se preocupem. Mas vamos lá, como eu disse, no processo de implantação, tá, na maioria dos casos, será disponibilizado uma chave. E essa chave deverá ser repassada para o seu consultor do sistema. Por quê? Lá ele fará esse cadastro dentro do seu sistema e a conciliadora começará a comunicar com o seu sistema de frente de caixa. Então pode ser que a gente faça algumas consultas no seu sistema, pode ser que o seu sistema faça algumas consultas aqui na conciliadora. Isso vai variar muito da modalidade de integração que vocês utilizam, tá bom? Então é basicamente essa introdução que eu gostaria de passar para vocês. Pode ser que cada sistema tenha sua particularidade, mas não se preocupem. Qualquer coisa, deixa sua dúvida aqui no nosso chat, que eu consigo dar pelo menos uma luz, abordar um pouquinho sobre esse seu questionamento, tá bom? E se você não estiver assistindo ao vivo, não se preocupa, deixa aqui no comentário que depois eu vou dar uma lida em todos eles e também vou estar respondendo, tá bom? Vou voltar a compartilhar minha tela aqui com vocês e vou voltar a falar um pouquinho sobre a tela, tá bom? Bom, como eu disse, existe três tipos de integração, tá? Vou começar aqui a falar com vocês um pouco sobre a integração de envio. Então, seria basicamente o seu sistema enviar todos os seus lançamentos feitos dentro do seu sistema aqui para a conciliadora, tá? Então, basicamente, tudo aquilo que foi lançado, a conciliadora vai ter acesso a essas informações. Seu sistema vai mandar aqui para a conciliadora, tá bom? Então, a gente precisa de alguns pontos. Tá? É necessário que vocês façam o lançamento, né, na hora que você for fazer o lançamento dessa venda, que seja feito o preenchimento da data da venda. Tá? Então a venda foi feita hoje, eu preciso que vocês coloquem a data de hoje, o valor bruto da venda e NSU.
tá? Esses são os 3 pontos que eu preciso, que são imprescindíveis aí na hora de estar fazendo o lançamento da sua venda. Por quê? É a maneira que a conciliadora utiliza para estar localizando esse lançamento, né? Porque ao decorrer dessa live, eu vou explicar melhor, mas a gente vai fazer basicamente o seguinte: auditar as suas vendas de forma automática, entendendo se tudo aquilo que foi lançado dentro do seu sistema condiz com a informação que a conciliadora recebe da própria adquirente. Então a gente vai ver o que você lançou e vai ver o que a operadora tem de informação. Essas informações batem? Elas estão conizentes? Show de bola, a gente vai fazer essa auditação. Tem alguma divergência no que você lançou e no que a adquirente disponibilizou para a conciliadora? A gente também sinaliza o que está errado para que seja feita a correção dentro do seu sistema. Tá? Então, basicamente, o principal objetivo é esse. Lembrando que eu estou falando sobre a integração de envio. Tá? Ela tem um principal objetivo de auditar as suas vendas. Bom, e como que vai funcionar aqui dentro da conciliadora? Como eu disse, o seu sistema vai enviar todos os seus lançamentos que estão presentes dentro do seu sistema para a conciliadora fazer essa auditoria. Então, aqui no caso, o sistema do cliente enviou 903 registros, um total de 81.308,17. A conciliadora ela vai definir alguns parâmetros. Então, o que eu preciso que esteja correto para eu validar essa venda como correta? Em grandes partes dos casos, é válido uma call, uma reunião para a gente definir esses pontos. Então, se eu não me engano, lá no processo de implantação é disponibilizado uma reunião com nossos especialistas para definir quais são os parâmetros que vocês decidem, né, vocês clientes gostariam que sejam, né, auditados. Mas como eu disse, na maioria dos casos, são entre eles data da venda, valor bruto e também produto. Tá? A NSU ela vai entrar como como que eu posso dizer, um parâmetro-chave para localizar essas vendas. Mas nesse caso, a gente, em grandes partes dos casos aí, a gente consegue auditar se o produto de lançamento que você fez está conizente com o adquirente, se a data da venda também está correta, porque se você coloca uma data errada, isso às vezes pode estar impactando no seu contas a se receber. E se também você coloca um valor errado, né, pessoal, esse eu acho mais fácil de dar problema. Então, pode acarretar também no falso contas a se receber. Então, vamos imaginar que a gente definiu esses 3 parâmetros e se o seu sistema tiver feito esse lançamento atendendo esses 3 pontos que eu preciso, de venda bruta, a data da venda bruta, desculpa, a data da venda, o valor bruto e o produto, o sistema aqui da conciliadora entende como correta. Esses lançamentos aqui do cliente, por exemplo, nenhum esteve correto. Então, a conciliadora rejeitou todos. Por quê? Ele não atendeu esses 3 parâmetros. Ou deixou de lançar, ou fez um lançamento incorreto. No sistema dele, ele lançou uma venda como crédito, por exemplo, e a conciliadora tem essa informação da venda sendo como débito. Então, possivelmente, ela não se encontra como correto. Tá? Agora, esse campo de divergente é justamente por conta desses casos que vão ter uma divergência, vão ter um probleminha. Eu cliquei aqui e o mais interessante é que a conciliadora sinaliza o que está errado para que essa correção seja feita, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu tenho, né, os lançamentos do cliente e aqui eu sinalizo no campo de divergência para você o que está errado. No caso, a operadora tem a informação que essa é a venda da ValeCard e o cliente colocou como não informado ou então deixou em branco. A gente também, esse cliente optou por fazer uma auditoria dentro da sua taxa, tá? Então, ele lançou como a taxa no sistema dele sendo de 3,50, né? No sistema ele lançou uma taxa de 3,50 e na operadora, de fato, ele foi cobrado numa taxa de 2,80. E o valor líquido também, esse cliente optou por ser um parâmetro. Então, na operadora, essa venda se encontra no valor líquido de 130,81 e no sistema do cliente essa venda está lançada como 129,70. Então, esse caso, por exemplo, seria um problema para esse cliente, né? Lembrando que a gente está falando de uma empresa modelo, tá, pessoal? Isso aqui não é um cliente real. Mas esse cenário, por exemplo, seria um problema. Por quê? O valor líquido que se encontra no sistema dele não condiz com a realidade. Então, o sistema dele está criando uma falsa previsão, né? Um falso contas a se receber. Então, nesse caso, ele deveria ir lá no sistema dele e fazer essa correção para que ele deixe alinhado, de fato, com o que a operadora tem de informação, com o que de fato é real, com a realidade. Tá? Então, a gente pode também auditar alguns outros pontos, como quantidade de parcelas. Igual eu disse, isso pode ser flexível, tá? Em relação
a configuração. Então, no processo de implantação, a gente disponibiliza um especialista justamente para estar criando alguns parâmetros, tá? Sempre dentro da possibilidade. Claro que a gente não consegue fazer infinitos parâmetros, então é sempre importante nessa reunião, né, nesse processo de implantação, alinhar quais parâmetros são interessantes para vocês, tá? Não conciliadas são aquelas adquirentes que a conciliadora ainda não está homologado. Então vamos supor que surgiu uma nova adquirente na sua região, que você decidiu trabalhar com ela, seja porque ela está te oferecendo benefício, alguma condição especial, mas a conciliadora então não homologou ela. Então a gente vai ter informação do seu sistema, mas não vai ter informação da adquirente, já que ela não está homologada aqui, tá bom? Então vai ser basicamente o que significa esse campo. As não encontradas. Lembra, pessoal, que lá no início eu mencionei sobre a NSU? Aqui para a conciliadora, a NSU é basicamente um número-chave, um número mágico. Por quê? Ela vai ser basicamente um mapa para conseguir fazer o link da sua venda lançada no seu sistema com o link da venda disponibilizada pela adquirente. Então, a NSU vai ser responsável por estar fazendo essa ponte, por estar fazendo, né, esse link entre o seu sistema e a conciliadora, tá? Então, sem ela, se você deixa de lançar NSU, se você lança NSU errado, eu não consigo fazer esse link, eu não consigo encontrar esse lançamento do seu sistema na adquirente. E um detalhe, tá? Que esse campo ele vai ser muito importante para também pegar algumas fraudes. Vamos pensar que eu lancei uma venda dentro do seu sistema, mas no fato ela não aconteceu. Ou então a adquirente não recebeu essa venda, né? Não localizou essa venda, não foi registrada dentro da adquirente. Então, esse campo vai ser importante para pegar esses exemplos aí, seja de fraude, seja de algum problema de erro de comunicação da própria adquirente, tá? Então, fique sempre bem atento a eles e não deixe a gente estar fazendo o preenchimento, né, o lançamento desse campo de NSU. Claro, né, que cada caso vai ser um caso, então ele merece uma análise mais específica, mais alinhada. Às vezes a gente não vai conseguir utilizar o número de NSU, mas a gente pode estar utilizando também o TID, tá? Vai ter algumas adquirentes que não enviam esse número de NSU, então a gente consegue também fazer esse jogo de cintura, né? Fazer essa análise de caso para que também dê certo. Então recorram bastante ao nosso time de suporte, às vezes também para estar fazendo essas análises, esses ajustes, tá? Vendas em duplicidade vão ser basicamente aqueles lançamentos que foram lançados mais de uma vez, seja porque a NSU dele repetiu, né? Às vezes a gente entende que uma venda parcelada a NSU vai repetir, mas uma venda no crédito, no débito, por exemplo, não é possível isso acontecer, tá? E as vendas não enviadas são basicamente aqueles lançamentos que a gente tem informação da operadora, mas não tem informação de lançamento do seu sistema. Seja porque vocês não fizeram o envio ainda, ou falta, né, ser cadastrado, essa parte de integração. Enfim, cabe-se uma análise mais a fundo, mais específico do que gerou, né, essa falta de comunicação, ou porquê dessas vendas a conciliadora não ter recepcionado ainda, tá? Então é basicamente as informações que a gente ainda tem da adquirente, mas não tem a informação do seu sistema ainda, tá? Vamos subir aqui mais um pouquinho. E não enviadas canceladas são basicamente aqueles lançamentos, tá, de venda que a gente recebe da adquirente de uma venda dizendo que foi cancelada. Então vocês também podem acompanhar alguns cancelamentos de adquirentes através desse campo. E por aqui é basicamente aquele detalhamento que vocês já conhecem, tá? Disponibilizamos a empresa que foi feita a venda, a adquirente, a data da venda, previsão de pagamento. Lembrando, tá, pessoal, que nesse campo de cima é basicamente um espelho das informações do seu sistema na conciliadora. Então são esses 81 mil que foi enviado aqui para a conciliadora, tá bom? Eles se encontram nesse campo aqui de cima e esse campo aqui de baixo é voltado às informações que a gente tem da adquirente. E também de registros que não foram enviados pelo seu sistema, tá bom? Bom, eu falei um pouquinho, né, sobre o tipo de integração de envio. Então vai ser basicamente esse, né? O seu sistema vai enviar essas informações para a conciliadora e a gente vai auditar elas, tentando sempre entender se as informações de lançamento feitas do seu sistema condiz com a conciliadora. A outra modalidade, tá, que eu disse é a modalidade de retorno. Então ela vai estar surgindo com o objetivo de gerar a baixa no seu sistema, tá? Muitos clientes têm esse intuito porque dão a baixa automática e se você tem bastante movimentação, isso acaba sendo algo muito trabalhoso.
Então a conciliadora oferece esse serviço também, porque a gente disponibiliza basicamente a nossa tela de pagamentos confirmados, tá? Que seria essa tela, para que o seu sistema faça a consulta e leve essa informação para o seu sistema para que lá seja feita a baixa desses lançamentos, tá? Então eu sempre vou gerar, né, essa disponibilidade para o seu sistema consultar a baixa na data de previsão de pagamento. Você fez a venda no dia 1/7, pode ser que amanhã, né, vamos supor que essa venda foi no crédito. Amanhã essa venda não vai estar baixada. Ela vai estar baixada, né, vai ser disponibilizada essa baixa somente no dia 1/8, por exemplo, né, supondo que seja 30 dias. Tá? Então é sempre na data da previsão de pagamento. Vamos pegar essa venda aqui, um exemplo real. Né? Essa venda foi feita no dia 15/6 e o sistema, né, da conciliadora vai disponibilizar para o seu sistema vir cá e consumir esses dados apenas no dia 19/7. Então, esse dia que você deveria consultar no seu sistema para ver se esse lançamento já foi baixado. Tá? Então, não adianta vocês consultarem, seja no dia 17/6, no dia 20/6. Não, porque essa venda ainda não foi teoricamente paga. Né? A gente só vai quitar esse lançamento, só vai baixar esse lançamento quando chegar a data da previsão de pagamento. Então, é importante vocês terem isso em mente. Essa integração de retorno, ela vai vir muito com esse pressuposto de consumir os nossos dados, nossos arquivos de pagamento, né, todas essas informações de pagamento, para que seja gerada a baixa no sistema que vocês utilizam, tá bom? E é importante também vocês fazerem a conciliação bancária, pois na conciliação bancária que vai ser de fato também a confirmação de que esse lançamento foi pago de fato, pois na conciliação bancária a gente vai confrontar, né, com seu extrato bancário e entender se esse lançamento, né, se esse lote que essa venda pertence foi paga de fato, tá bom? Então eu expliquei para vocês um pouco sobre a integração de envio, sobre a integração de envio e retorno, e vai ter aquelas vendas também, e vai ter aquele tipo de integração que vai ser as duas, de envio e retorno. Ou seja, o seu sistema envia as informações para cá, a gente faz essa auditoria, né, entende se esses lançamentos que estão lá estão corretos, e na data da previsão de pagamento, a gente disponibiliza o arquivo para que seja gerado a baixa no sistema de vocês. Então vai ser basicamente aí sim que vai funcionar a integração com o sistema da conciliadora. Tá? Um assunto mais complexo, então qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí no chat que eu vou estar entrando no final dessa live para estar respondendo vocês. Tá bom? Um detalhe, vamos pegar aqui novamente nos divergentes, tá? Que é uma dúvida bastante frequente. Pô, João, eu identifiquei que o valor líquido, que na operadora consta 130,41 e no sistema meu consta 129,70. A conciliadora faz esse ajuste automático no meu sistema? Não. Eu preciso que você faça o seguinte, vá no seu sistema, faça a correção e envie novamente essa informação para a conciliadora, pois assim ele vai fazer esse ciclo novamente e vai fazer essa auditoria novamente. Pô, se estiver correto esse lançamento após sua correção, ele virá como corretas. Agora, se você corrigiu somente o valor bruto, mas ainda deixou de corrigir a taxa, ou então a operadora, ele vai continuar em divergente, mas pelo menos o valor líquido não vai estar aparecendo aqui como uma divergência, tá bom? E, pessoal, eu tentei abordar aqui com vocês, basicamente, esse assunto de venda sistema. É um assunto muito complexo, então se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, deixe aí no nosso chat, que vai ser super válido, até mesmo para eu ir aprimorando nesse conteúdo e estar tentando sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Fico por aqui, tá? E um grande abraço e até o próximo tema. Tchau, tchau.